tudo bem? Então, vamos dar início às aulas do sistema endócrino, né? Como havia combinado com vocês, então, vou dar início com a diabetes mellitus, né? Que é uma doença crônica de problema de saúde pública aí, né? Que atinge muitos pacientes aí a qual a gente presta cuidados. Antes de vocês assistirem às aulas do sistema endócrino, peço que vocês revisem, então, o trabalho de anatomia que o grupo fez, onde lá elas mostram a parte anatômica, onde fica cada glândula, e aonde também tem uma parte descritiva da função de cada glândula. Muito importante a revisão antes, para vocês ter um bom entendimento deste sistema e essas patologias, então, que a gente vai abordar, tá bom? Então, a diabetes mellitus, gente, o nome da diabetes, a gente só fala, tá com diabetes, tá com diabetes, DM, né? Então, o que é a sigla DM? Diabetes mellitus, porque na sequência a gente vai ver um distúrbio também, que o nome é diabetes insípido. Então, importante o nome completo, o nome correto, diabetes mellitus. O que é a diabetes mellitus? Ela atinge, então, o pâncreas, né? O pâncreas, ele é uma glândula mista. O que quer dizer uma glândula mista? Uma glândula mista nos diz que ele secreta, né? Produz secreção tanto endócrinas quanto exócrinas, né? E o que quer dizer endócrina? Que ele lança hormônios para dentro da corrente sanguínea. Os dois hormônios que o pâncreas secreta, produz, é a insulina e o glucagon, né? Então, o pâncreas produz, secreta esse hormônio e ele lança lá para a corrente sanguínea. A insulina, ela é o regulador, então, da glicose, né? Quando a gente tá com a glicose mais elevada no nosso organismo, a insulina é que vai lá e regula, né, a nossa glicose, e o glucagon faz o papel inverso, né? Se a gente tá hipoglicêmico, com a glicemia mais baixa, o pâncreas vai produzir, então, mais glucagon. E assim, esses dois hormônios lá no pâncreas trabalham em harmonia, né? Se a gente está com a glicose mais alta, o pâncreas vai lá e produz mais insulina. Se estamos com a glicose mais baixa, o pâncreas vai lá e produz mais glucagon. Isso falando, então, fisiologicamente. E o pâncreas tem outra função, então, uma função exócrina, né? Que é a função exócrina, que ele lança o suco pancreático lá para o sistema digestório. Pelos ductos pancreáticos, vai lá no duodeno e lança secreções pancreáticas, ajudando então na digestão. Dessa forma, o pâncreas então ele é uma glândula mista, aonde ele faz a produção então de hormônios que lança na corrente sanguínea, repetindo, hormônios eles insulina e glucagon, e secreções como suco pancreático, que é uma função então exócrina, que vai lá, que lança essas secreções exócrinas, que é o suco pancreático, lança lá para o sistema digestório. Então, foi uma breve fisiologia, né, da glândula do pâncreas, para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor a diabetes mellitus. A diabetes mellitus, então, é uma doença que tem deficiência de produção da insulina, né? Pode ser uma deficiência total, que não produz nem nada de insulina, ou pode ser uma deficiência de produção parcial, né? E aí a gente caracteriza, então, os tipos de diabetes que a gente vai ter. Diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2, né? E tem a diabetes gestacional também neste grupo aí.
o que esse distúrbio envolve, né? O que a diabetes mellitus ela envolve? Ela envolve o metabolismo da glicose, né? Praticamente o principal metabolismo da glicose, das gorduras e das proteínas. Por que as gorduras estão envolvidas? Porque lembrando na química, né, quando a gente estudou no segundo ano, lá no ensino médio, as gorduras, uma parte das gorduras se transforma em glicose, né? Por isso que envolve também o metabolismo das gorduras, assim como das proteínas. Então, os valores glicêmicos normais, né? Esses valores, quem determinou esses valores foram médicos, tem diretrizes da diabetes mellitus, né? Onde através de estudos científicos se determinou valores de normalidades. Mas não quer dizer que tem que ser 100% esses valores, né? A gente trabalha com um paciente individualizado, cada paciente é um paciente, tudo depende de outras patologias que o mesmo apresenta, mas os médicos têm que se guiar, e assim os laboratórios também, com valores, uns valores glicêmicos, né? Tem que se basear por alguma coisa. Então, os valores em jejum, quando o paciente está em jejum. A gente tem aí nesse quadrinho os valores de bom, aceitável e ruim, né? Valores em jejum, e aí a gente está mostrando uma tabela de coletas de sangue, né? Não é o hemoglicoteste, o HGT que a gente faz diariamente quando a gente está trabalhando, né? A gente está falando aí em valores laboratoriais. Vou lá, coleto o sangue, vou ver a glicose, então esses são os valores laboratoriais. Em jejum bom é de 80 a 120, aceitável menor que 140 e um valor ruim, né, em jejum acima de 140 ou menor que 80. Quando a gente fala após as refeições, é que a gente fala, a gente tem um nome técnico para após as refeições. O nome técnico é pós-prandial, tá? Então, pós-prandial, um valor glicêmico bom é de 80 a 160, aceitável de menos 180 e o ruim acima de 180. Quando a gente coleta exames ao deitar, né, que é mais raro, né, aí a gente se baseia então nos valores de glicose quando a gente faz o teste do HGT. Bom de 100 a 140, aceitável de menos 160 e o ruim, né, menos que 100 e maior que 160. Então, tipo de diabetes. Diabetes mellitus tipo 1, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, né? A diabetes tipo 1, ela leva a deficiência absoluta de insulina. O pâncreas não produz insulina. Então, a diabetes tipo 1 é muito comum nas crianças e adolescentes, né? Como é uma doença crônica, vai nascer com diabetes tipo 1, vai adquirir a diabetes tipo 1, né, quando criança ou adolescente, por uma deficiência lá do pâncreas de não produção de insulina. Como é doença crônica, não tem tratamento, então esse paciente vai ser portador, né, de diabetes mellitus tipo 1. Então, quando vocês se deparam com uma pessoa mais jovem, aonde diz que tem diabetes, esse paciente com certeza é diabetes mellitus tipo 1. Quando o paciente tem diabetes tipo 1, né, que é a deficiência absoluta de insulina, o pâncreas não produz a insulina, esse paciente ele vai ser insulino dependente, ele vai fazer para o resto da vida aplicações de insulina. Só medicações via oral o tratamento não vai ser eficaz e ele precisa então uso de insulina para o resto da vida. Então, esse paciente ele se torna um paciente insulino dependente. A diabetes tipo 2 é uma diabetes já que ela apresenta resistência na ação da insulina, ou seja, ela tem uma secreção, uma produção relativa, né, não é uma deficiência absoluta, e sim relativa, produz um pouco de insulina,
mas não o suficiente, né? Uma deficiência adquirida durante a nossa vida, né? Daí vai ter os fatores de risco, aonde a gente então vê quando o paciente se torna diabético, né? Então é uma diabetes adquirida com o passar dos anos. Outras formas de diabetes, quando o quadro está associado a desordens genéticas, algum problema genético, infecções de repetição, doenças pancreáticas, né? Então, câncer de pâncreas, algum problema nos ductos do pâncreas, leva esse paciente, então, a ter diabetes tipo 2. Uso de medicamentos, né? Alguns usos de medicamentos também levam o paciente a ter diabetes. Um dos medicamentos comum é os corticoides, né? Os corticoides são... Alguns pacientes precisam usar, claro, né? Mas eles não são bem-vindos porque pode o paciente adquirir a diabetes. Drogas e outras doenças endócrinas. A diabetes gestacional, vocês vão ter então na disciplina de centro obstétrica e ginecologia, onde essa diabetes ela é durante a gestação, né? Que ela tem um aumento da glicose somente durante a gestação. E não quer dizer que essa gestante ela vai ter diabetes tipo 2 após o bebê nascer, né? Mas é um fator de risco bem importante para adquirir a diabetes tipo 2. Sinais e sintomas da diabetes. Então, assim, quando a gente fala em sinais e sintomas clássicos, esses sinais e sintomas clássicos têm que aparecer na fala do paciente, né? Ele tem que relatar algum desses sintomas, porque é clássico, né? E na diabetes a gente conhece os sinais e sintomas clássicos como os 4P, né? Quais são os 4P? Os que estão ali em primeiro, né? Poliúria, polidipsia, polifagia, perda involuntária de peso. Poliúria é aumento da diurese, né? Esse paciente vai ter uma quantidade de diurese muito alta. Polidipsia, muita sede, porque esse paciente está urinando muito, então ele vai ter muita sede. O nome técnico para isso é polidipsia. Polifagia, ele vai ter muita fome, né? Entende-se que ele tem um distúrbio lá no pâncreas, né, que são os hormônios, então esse paciente vai ter muita fome. E perda involuntária de peso, né, não é porque o paciente vai comer bastante, mas devido ao metabolismo prejudicado, essa deficiência do metabolismo, ele vai ter perda de peso também. Bem comum quando os adolescentes, né, crianças começam que os pais desconfiam de algum problema, né? Come e tem perda involuntária de peso, mas essa perda assim se dá em meses, né? A gente não é algo que demora um ano, né? Se dá em meses e essa criança começa a ter muita sede e aí leva ao médico, diz esses sinais e sintomas clássicos, faz exame de sangue e ali já se dá o diagnóstico, então, da diabetes. Os outros sinais, não precisa estar os 4 juntos, tá? Não precisa ser esses 4 sinais e sintomas juntos. 1, 2, né, ou 3, né, tem que estar presente. Fadiga, fraqueza, letargia. A mulher é muito comum apresentar prurido cutâneo e vulvar, né? Prurido é coceira, né? Cutânea e vulvar, muito comum nas mulheres. Balonopostite, né? Edema da glândula, muito comum nos homens, né? Sinais e sintomas dos homens com suspeita de diabetes. E tanto homem quanto mulheres começam a ter infecções de repetição, principalmente infecções urinárias. O diagnóstico, então, ele é feito através dos sinais e sintomas clássicos da doença, como eu já falei para vocês, os 4 P's, né? Exame laboratorial, pede então sim uma glicemia do soro do plasma, ou seja, uma glicemia coleta de sangue.
após um jejum de 8 a 12 horas, então tudo depende do laboratório do médico, né? Teste de tolerância à glicose oral. Esse teste de tolerância à glicose oral, onde o paciente vai até o laboratório, ingere glicose oral, via oral, né? E fisiologicamente, quando a gente come, o pâncreas produz insulina, né? No caso, com o paciente já com suspeita de diabetes, vai tomar essa glicose via oral, vai coletar exame de sangue um tempo de 1 hora, 30 minutos, não me recordo o tempo certinho de espaçamento, acho que é 1 hora, e a glicose vai ter um valor muito alto, né? Porque então ele tem tolerância à glicose, esse paciente não está secretando, produzindo a insulina como deveria estar. Se o paciente secreta insulina normalmente, mesmo tomando essa glicose oral, em tempo determinado, a nossa glicose não pode sair daqueles valores de normalidade. A hemoglobina glicolizada é um exame de sangue também, onde eles examinam a hemoglobina. Se vocês lembrarem lá na nossa aula de sistema hematopoético, onde eu falei que uma hemoglobina, ela na corrente sanguínea, né, o tempo de vida dela é de 3 meses, né? Logo depois desses 3 meses, a nossa hemoglobina, ela é renovada, né, através da medula óssea, que produz, né, os componentes do sangue, e ela é renovada essa hemoglobina. Então, o que acontece nesse exame de sangue de hemoglobina glicolizada? É coletado, vai para análise laboratorial, e lá eles analisam, fazem um percentual do valor de glicose durante os 3 meses de vida dessa hemoglobina, né? Fazem um percentual, qual é a média da glicose desse paciente durante 3 meses passado. Então, não adianta o diabético mentir, como eu digo, né? Comer um docinho hoje, foi só hoje, daqui uma semana vai no médico, ele acha que não vai aparecer. Se o médico pedir exame de sangue, hemoglobina glicolizada, no exame de sangue vai aparecer que esse paciente ele não está fazendo corretamente a dieta dele, porque vai se fazer um percentual da glicose de 3 meses, onde aparece então um percentual alto de vários picos de elevação da glicose. Os fatores de risco para diabetes mellitus, então, idade maior ou igual a 45 anos, então fator de risco para diabetes tipo 2. História familiar de diabetes, pais, filhos e irmãos, então tá muito relacionado com a diabetes tipo 1 e tipo 2. Sedentarismo, HDL baixo, triglicerídeos elevado, né? Questão então das gorduras, dos carboidratos, que tudo tá ligado com o metabolismo. Hipertensão arterial e doenças coronarianas, então um paciente com alguns problemas cardiológicos e hipertensão, eles também são propícios a desenvolver a diabetes tipo 2. DM gestacional prévia, então como eu já tinha falado, uma paciente que desenvolveu diabetes mellitus gestacional, ela também tem um fator de risco para se ter uma diabetes tipo 2. Obesidade. E aí, ao lado direito, a gente diz filhos com peso maior do que 4 quilos. Não estou me referindo à criança que vai ter diabetes, estou me referindo à mãe, né? Por quê? Quando um feto começa a crescer demais, né? Muito obeso, a mãe precisa dar muito aporte de glicose, de insulina, tudo para essa criança, correto? E quando, após o nascimento, o pâncreas, o metabolismo dessa mulher, não entende que já ganhou. E daí o organismo entra em transe, que a gente diz. Ele ainda continua dando esse aporte, o pâncreas continua secretando, produzindo o que ele produzia antes. E com isso, daí dá os distúrbios de hormônios do pâncreas e acaba essa mulher, então, adquirindo uma diabetes tipo 2. Uso de medicamentos que aumentam a glicose.
desculpa, os corticoides, né? Os corticoides, então, aumentam muito a glicose. Então, vocês vão ver que pacientes, quando estão internados, que nem são diabéticos e estão fazendo algum tratamento com corticoide, a glicose desse paciente vai ser um pouco mais elevada. E esse é o entendimento que vocês têm que ter, até mesmo para estar explicando ao paciente. Com certeza, a glicose dele vai estar mais elevada, o uso de muito corticoide. Alguns diuréticos tiazídicos, né, do tipo tiazídicos, também eleva a glicose, então, por isso que os pacientes cardiopatas, hipertensos, que fazem uso de diuréticos, também a tendência é desenvolver diabetes tipo 2. E os beta-bloqueadores, que é pacientes cardiopatas que fazem uso. Por isso que quando o paciente é hipertenso, né, sempre tá casadinha a diabetes, né? Então, claro, existe paciente só hipertenso que não desenvolve diabetes, mas é um fator de risco bem importante. O objetivo do tratamento, gente, então assim, eu já falei, diabetes mellitus é uma patologia crônica que não tem cura. Então, qual é o objetivo do tratamento? E aí é muito importante o nosso papel neste momento, né? Explicar para o paciente por que é importante ele seguir, aderir ao tratamento da diabetes, porque coloca na cabeça de uma paciente idosa que não tem cura a doença dela, mas ela tem que continuar tomando os remédios. Vai querer saber o porquê, né? Quem é leigo quer saber o porquê. Não vou tomar remédio se não tem cura, porque muitos pensam que tratamento é somente para curar, né? E não pensam nas complicações que a doença pode trazer, outras complicações. E aí, nosso papel é importante no objetivo do tratamento da diabetes, né? Então, as principais complicações do diabetes. Retinopatia. Então, tudo que termina com patia, a gente se refere à doença, né? Doença da retina, né? O paciente desenvolve uma retinopatia que começa uma cegueira progressiva, né? O paciente começa a ficar cego. Uma vez que ele já perde a visão por causa da diabetes, não tem mais volta, né? E aí, um momento que a gente adere ao tratamento, faz o tratamento certinho, né? O risco de desenvolver retinopatia é mais baixo, tá? Nem todos os pacientes desenvolvem retinopatia pelo fato de fazer e aderir ao seu tratamento corretamente. Neuropatia, neuro dos nervos, né? Doença, então, dos nervos. O paciente começa a perder a sensibilidade, né? Dos nervos periféricos, né? Da periferia. Por isso, vocês agora vão entender por que os pacientes diabéticos fazem amputação do membros, né? O pé diabético, cuidado com o pé diabético. Por quê? Nas extremidades, eles começam a perder a sensibilidade. Perdendo a sensibilidade, quando bate em algum lugar, vai abrir uma lesão, né? Porque eles não têm a sensibilidade. Porque ele desenvolveu uma complicação do diabetes chamada neuropatia. E doença vascular periférica, né, vem junto com a neuropatia. O que é uma doença vascular periférica? Doença dos vasos periféricos, né, das extremidades. Pensem, leigamente falando, que glicose são moléculas grandes, né? Então, imagina com um valor glicêmico alto, um monte de açúcar circulando na corrente sanguínea, e esse açúcar ele se acumula nas extremidades, né? Vai lá para a periferia, então vai lá para os dedos do pé e acabam entupindo essas artérias, né? Entupindo essas artérias, acontece de não passar sangue por lá, não passar oxigênio e aí não vascularizando, né, essa parte do corpo. Daí acontece do paciente ficar com o pé mais cianótico, né, perder a vascularização das extremidades. Com isso, não vascularizando aquela parte do pé, do dedo, da perna, né,
o tecido começa a morrer, começa a necrosar, e é onde acontece então as amputações de membros inferiores. Então, olha que importante é esse conhecimento sobre as complicações do diabetes para estar orientando o paciente a aderir ao tratamento, né? Então, tô indo na ordem, assim, tipo, retinopatia, neuropatia, doença vascular periférica, na ordem que vai acontecendo essas complicações. Elas não acontecem todas juntas, né? Tem uma ordem, começa numa retinopatia, uma perda de visão, depois ela começa numa neuropatia, uma doença vascular periférica, as duas caminham junto. E quando o paciente está se agravando cada vez mais, está se complicando cada vez mais, ele apresenta uma nefropatia, né? O rim para de funcionar, devido a essas moléculas grandes de glicose, né? Que lesionam os glomérulos, os rins ali, começa a lesionar. E com isso o rim perde sua funcionalidade. Então o rim para de funcionar, né? Onde aquele paciente que vai ter que fazer hemodiálise, né? E complica, né? Então, assim, aí depois vem as doenças coronarianas, que também são comuns em pacientes diabéticos, que eu já falei para vocês, e os AVC. Mas as principais que eu quero que vocês expliquem aos pacientes quando vocês vão orientar da importância do tratamento é a retinopatia, a neuropatia, doença vascular periférica e a nefropatia. Então, essas são complicações crônicas, né? Não são complicações agudas. Ao decorrer dos anos, com a não aderência ao tratamento corretamente, eles desenvolvem essas complicações crônicas. Até lá no nosso estudo dirigido tem, né, quais são as principais complicações do diabetes, complicações crônicas, retinopatia, neuropatia, nefropatia e doença vascular periférica. O tratamento. O tratamento, então, inicia então com plano alimentar, né? Não adianta tomar medicações via oral, fazer insulinoterapia se não tem um plano adequado. Atividade física, tendo em vista que quando o paciente faz atividade física, queima calorias, queima energias e, consequentemente, né, queimando as calorias e energias, ele também queima glicose, né? Não fica com glicose circulante na corrente sanguínea. Por isso, da atividade física, muito importante saber qual é a finalidade da atividade física. Fazer atividade física só para fazer, mas o que faz a atividade física? O que faz a prática regular dessa atividade? Ela não permite que fique glicose circulando no sangue, né? Porque tem a queima de energia, oxigênio, gorduras e, consequentemente, glicose. Os medicamentos de hipoglicemiantes orais, então, eles são usados para pacientes com diabetes tipo 2, né? E estão contraindicados nos pacientes com diabetes tipo 1. Por quê? Lembra que aquele paciente diabetes tipo 1, ele não produz nada de insulina. Então, somente uma medicação via oral não vai resolver o problema dele. Ele precisa fazer insulinoterapia, né? Fazer o uso de insulina. E associado, ele faz um uso de um hipoglicemiante oral também, tá? Mas a principal medicação para o paciente com diabetes tipo 1 é a insulina, tá? Insulina e um plano alimentar adequado. Então, esse é o quadrinho que eu pedi para vocês fazer lá no exercício. Ali só que tá faltando os cuidados de enfermagem, né? Onde vocês vão ter que colocar ali os tipos de insulina. Então, quando eu me refiro a agente, eu estou me referindo ao nome da insulina, né? Se alguns tiveram contato no estágio, onde a gente tinha a insulina regular, a gente tem a insulina NPH, a Lantus, a Glargina, né? Isso tudo são agentes, né? Os tipos da insulina, aonde então vocês vão colocar naquela coluna do agente. Qual é dessas insulinas que eu citei que tem uma ação rápida,
né? O que é uma ação rápida? Quando eu faço o subcutâneo, em 15 minutos ela está agindo. Qual delas que é, né? Isso que vocês vão pesquisar. E toda a insulina ela tem o início de ação e o pico máximo da ação dela. Então, a ação rápida ela tem o início da ação em 15 minutos, começa já a agir em 15 minutos. E quando que é o pico máximo? Quando ela está agindo total, quando está distribuído em todo o meu sistema circulatório que tem insulina circulante, né? Dentro de 1 hora já está toda a insulina já em toda a minha circulação. E qual a duração que essa insulina fica circulante no meu organismo? Ela fica só durante 2 horas. Então, em qual momento é indicada essa insulina de ação rápida? Quais são as indicações? Numa urgência hiperglicêmica, né? Um paciente apresentando glicemia muito alterada, eu preciso de uma insulina que faça uma ação rápida, então eu vou usar esse tipo de insulina, é uma indicação. Ação curta, né? Qual é o nome, qual é o tipo da insulina que tem ação curta? E assim vocês vão preenchendo o quadrinho e vão colocar os cuidados de enfermagem, tá? Cuidados de enfermagem pode ser os cuidados gerais de enfermagem, né? Não precisa também colocar específico de cada um. Pode elencar uns 4 ou 5 cuidados de enfermagem gerais para pacientes que fazem uso de insulina. Só para conhecimento de vocês, então, a insulina de ação rápida e a insulina de ação curta, elas são de cor transparente, são límpidas, cor de água. E as insulinas de ação intermediária e ação longa, elas são insulinas leitosas, tá? Visualmente, então, a gente também consegue identificar uma insulina de ação intermediária e uma ação longa. Claro, né? Tem vários tipos os nomes, a gente só consegue visualizar para conhecimento, assim, que uma insulina leitosa, ela é uma ação mais intermediária, mais longa. E as límpidas, as transparentes, ela é uma de ação rápida ou ação curta. Prevenção. Como que se faz a prevenção para não ter o diabetes, né? Manter o peso, né? Não ser obeso. Praticar atividade física regular para manter esse metabolismo sempre funcionando, queimando essas energias e essas gorduras que se transformam em glicose. Não fumar, controlar a pressão arterial, que lembrem que um fator de risco são pacientes hipertensos e cardiopatas. Evitar medicamentos que agridem o pâncreas, como os cortisonas, que são os corticoides, e os diuréticos. Mas o paciente tem algum problema cardíaco, algum problema que precisa usar corticoides. Ok, né? E aqueles pacientes que usam corticoides ou diurético que não precisam, né? Sabemos que muitos usam diuréticos para emagrecer. E aí, o que vai acontecer com o pâncreas? Futuramente ele pode ser um portador de diabetes. Ou qualquer renite, qualquer dor, enfim, vou usar um corticoide, né? Então, a gente tem que cuidar se usam em demasia dessas medicações sem necessidade, para lá no futuro não desenvolver uma diabetes. As complicações, então, do diabetes: sobrecarga hídrica, edema pulmonar, insuficiência cardíaca, que a gente vai ver lá quando a gente falar sobre o sistema cardiológico, hipocalemia, diminuição de potássio na corrente sanguínea. O potássio ele é muito importante na nossa circulação, gente, para manter os músculos, né? Ele é um ativador muscular, tanto músculos estriados esquelético quanto o músculo estriado cardíaco, que é o coração. Eu preciso de potássio, né? Não é à toa quando dá cãibra na perna, por exemplo, tô com cãibra, todo mundo diz come banana, que banana tem potássio, né? Então, um paciente com diabetes é bem comum ter hipocalemia, diminuição de potássio. E tendo uma diminuição do potássio, esse paciente vai apresentar cãibras recorrentes.
Hipoglicemia, diminuição da glicose na corrente sanguínea, né, pode levar a um coma e até mesmo uma morte, se não revertida ligeiramente. Hiperglicemia, edema cerebral e cetoacidose diabética. Então, a gente falou das complicações crônicas, né, que é a nefropatia, a neuropatia, doença vascular periférica e a retinopatia. E aqui eu trago complicações agudas, né? Então, o que são complicações agudas? Sobrecarga hídrica, hipocalemia, hipoglicemia, hiperglicemia, edema cerebral e cetoacidose diabética. Cuidados de enfermagem, então, né? Controle da glicemia, esse paciente tem que ter um controle de glicemia rigoroso, manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, melhora na ingestão nutricional, no caso, né, um plano alimentar adequado, orientação no autocuidado e monitorização complicação potencial. Então, vou falar um pouquinho da hiperglicemia, que é uma complicação aguda, né? Caracteriza pelo excesso da glicose no sangue. Os sinais clássicos de hiperglicemia, a gente vai ter a sede, que é a polidipsia, né? Não esqueçam o termo técnico, polidipsia. Mudança de humor, como irritabilidade, preguiça, sem ânimo, desmotivado, então esse paciente vai ter uma fadiga. Micção, frequência ou vontade, a gente vai ter a poliúria e sem forças. E a gente tem duas condições de paciente hiperglicêmico, onde ele tem uma hiperglicemia severa e onde ele vai apresentar condições de risco, né? Quando ele precisa ir para uma urgência, um pronto atendimento. Esse paciente, então, ele vai apresentar uma hiperglicemia severa, boca seca, né? E infecções da pele, dores de cabeça, câimbras, como eu já havia falado, e rosto corado. Quando ele vai apresentar condições de risco que deve procurar uma emergência, um posto de saúde, né? O principal sinal e sintoma é o hálito cetônico. O que é esse hálito cetônico? É cheiro de álcool na boca, mas ele não quer dizer que ele bebeu álcool, né? O nosso corpo produz cetonas, né? Um componente químico que tem no nosso corpo, as cetonas, né? A gente precisa de cetonas, né, para fazer todo o metabolismo, e com isso, essa cetona vai sair na respiração. Quando o paciente expira, ele vai apresentar esse hálito cetônico devido, então, ao metabolismo alterado da insulina e principalmente da insulina, tá? A hipoglicemia, então, é quando a glicose fica menor que 60, né, causa hipoglicemia, né? Causas alimentação insuficiente, o paciente, então, ele é usuário de insulina, ele faz medicamentos via oral anti-hipoglicemia antes e parou de comer, não tá mais, né, perdeu o apetite, né? Com certeza esse paciente vai apresentar hipoglicemia. Excesso de exercícios, lembrando que então o exercício físico ele queima calorias e queima glicose, então esse esporte, excesso não planejado, o paciente pode apresentar hipoglicemia. Excesso de insulina, né? O paciente fazer as doses erradas de insulina. Vômitos ou diarreia, esse paciente vai apresentar. E quando o paciente faz ingestão de bebidas alcoólicas, também pode apresentar hipoglicemia. Então, a gente tem 3 etapas da hipoglicemia, né, de sinais e sintomas. Hipoglicemia ligeira, quando o paciente ele não perde a consciência, ele ainda tem a consciência, ele sente aquela sudorese, aqueles tremores, que é muito comum em pacientes diabéticos já falar assim, eu sei quando eu tô com a glicose baixa, né? A gente diz hipoglicemia ligeira, sudorese, taquicardia, aquela sensação que vai desmaiar, né? Então, imediatamente esse paciente, ele pode comer alguma coisa, oferecer alguma coisa para ele, uma bala, um açúcar, né, para ele aumentar essa glicose, tá? Hipoglicemia moderada,
quando o paciente ele já fica mais sonolento, tem uma visão mais turva, né, o raciocínio dele fica mais lento. Se ele estiver acordado ainda, dá sim para também estar ofertando alguma coisa via oral para ele comer. Hipoglicemia grave, então o paciente já está inconsciente, nesse caso tem que levar diretamente a um pronto atendimento. Não é indicado colocar nada dentro da boca dele por questão de aspirar, né? E esse paciente tem que ser levado imediatamente para fazer glicose endovenosa. Então, os cuidados de enfermagem com esses pacientes que apresentam hipoglicemia, né? Já falei, se o paciente consciente oferecer alimentos e doces, se inconsciente, administrar glicose 50% endovenosa, que no caso nisso é intra-hospitalar nos atendimentos, nos pronto atendimento. Após ofertado ou alimentos ou a glicose, a gente tem que verificar a glicemia capilar em 15 minutos, né? Para ver se teve uma melhora. Então, esse é a fisiologia patológica, né, a fisiopatologia da diabetes mellitus, né, eu quero que vocês estudem, compreendam bem, então, a diferença do tipo 1 e do tipo 2, entendam a importância do conhecimento das insulinas, os agentes e os tipos de ação, porque tem insulinas que eu faço agora e não adianta eu verificar o HGT daqui 1 hora, porque ele não vai dar alterado, porque o início da ação dela começa daqui 4 horas, né? Então, eu quero que vocês tenham esse entendimento, né? Utilizando, então, essa minha aula, podem procurar também vídeos, aulas na internet referente a isso, mas eu quero na ponta da língua essas diferenças de uso de insulinas e a diferença da diabetes tipo 1, da diabetes tipo 2, para você estar agregando esse conhecimento e orientando esses pacientes de forma adequada. Tá bom? Beijo a todos e até a próxima aula.